Boa tarde. Às vezes, as pessoas que fazem essas programações são muito exigentes conosco, sabe? Aquele termo ali, não, volta na anterior aqui. Volta na anterior. Vocês viram no título que nós temos que garantir, né? Então, em 30 minutos, nós vamos garantir para vocês a sustentabilidade das Santas Casas, né? E dos hospitais filantrópicos. Está ali o termo, né? Garantir. Pode passar a próxima. Eu só coloquei uma figura que vai aparecer aqui, porque ela mostra, ela só tem o sentido de mostrar a complexidade, coisa complicada. É isso aqui. Não é? Assim, e eu não sei o que é mais complicado, se é isso aqui ou se é nós garantirmos a sustentabilidade, né, e falarmos do futuro das nossas Santas Casas e dos nossos hospitais filantrópicos. Por outro lado, se de uma forma nós falamos de complexidade e dificuldades, do outro lado, a gente precisa entender que essas instituições representam hoje em torno de 50% da assistência que é prestada à população brasileira. E não é só a assistência simples, não, né? Especialmente a assistência de complexidade. E, portanto, nós estamos comentando se, de um lado, nós somos tão importantes e tão estratégicos, de outro, parece que nós não recebemos, né, o reconhecimento merecido, especialmente quando olham para os aspectos que envolvem investimentos e financiamentos. E isso significa que a gente vive num contexto de muita importância e, ao mesmo tempo, de muitas dificuldades. E é sobre isso que a gente quer falar para vocês. Pode botar a próxima. A gente vai colocar o quadro aqui, eu vou falando enquanto ele vai colocar na tela. Que nós vamos fazer aqui um diálogo bacana com vocês, tá? Primeiro a gente faz entre nós, depois a gente deixa um tempo para fazer com vocês também, aquilo que vocês quiserem perguntar. Nós dividimos aqui os grandes desafios da sustentabilidade e também dos aspectos de futuro em dois grandes blocos. Um bloco que envolve o cenário externo. Onde é que estão as nossas soluções do ponto de vista externo? Tá? E num tema que é importante, especialmente que as nossas lideranças, as lideranças do segmento, trabalhem, porque nós precisamos de um apoio nesse cenário externo. E precisamos de algumas medidas e algumas definições, especialmente na parte governamental, muito fortes, para que nós sejamos beneficiados. Não é o benefício pelo benefício, não, mas é o benefício para que nós possamos cumprir com a importância do nosso papel social. E o outro bloco é a próxima. E o outro bloco são os aspectos internos, porque também não adianta nós resolvermos externamente e melhorarmos o nosso financiamento se nós não tivermos internamente uma gestão cada vez mais profissionalizada. Então, o que a gente vai aqui dividir são esses dois grandes temas. Então, na parte de cima, vocês estão os pontos que envolvem o aspecto externo. Na parte de baixo, estão os pontos que envolvem os aspectos internos. Então, nós precisamos de novas soluções na parceria público-privada, onde nós podemos ter um papel importante na relação com o poder público, né? Os hospitais cada vez mais formando redes, porque isso é fundamental, criando um ecossistema importante de gestão, sempre pensando num acesso mais fácil para os nossos clientes, né? Novos negócios que a gente puder desenvolver, que possam sustentar melhor a nossa atividade assistencial. E no mundo da gestão aqui, dos aspectos internos, a questão da gestão, da governança, a questão da tecnologia,
que é um ponto fundamental e que vai viabilizar muitas das coisas que nós queremos. A questão da eficiência e da produtividade, nós precisamos ser cada vez mais eficientes e mais produtivos, e a questão da qualidade assistencial, que é um ponto fundamental. O dinheiro é importante, mas a gente não pode esquecer que a nossa essência é atender a nossa população e prestar qualidade assistencial. E o fator fundamental, que é qualificar cada vez mais nossas pessoas. Ok? Então, esse é um pano de fundo. Rogério, tu quer começar ou a irmã quer começar? A irmã. Irmã, a senhora fica à vontade, pode comentar qualquer aspecto desse, na sua opinião, que possam, né, auxiliar nessa garantia da sustentabilidade das nossas instituições filantrópicas e das Santas Casas. Boa tarde a todos vocês. Obrigada por essa oportunidade de podermos falar um pouquinho sobre todos esses desafios que fazem parte da nossa vida cotidiana, né? Quem está em hospitais filantrópicos, quem trabalha com instituições que têm uma missão social tão forte quanto as nossas, tem sempre muitos desafios. Falando dos aspectos externos, eu queria primeiramente dizer de um aspecto que ultimamente eu tenho pensado muito. É a formação do ecossistema. Hoje, eu acho imprescindível para que a gente tenha sustentabilidade. O financiamento, eu acho que nem precisa falar, porque sem ele nós não mantemos organização e sistemas. Acho que a caixa está muito próxima aqui, não está ruim. Eu tenho pensado muito na questão de integração das redes. Hoje, nós, se não tivermos uma atenção primária ligada à atenção hospitalar, e não só isso, mas sistemas de regulação que estejam integrados ao mesmo sistema, porque o hospital funciona numa direção, a atenção primária funciona numa direção e a regulação em outra direção. Se nós não unirmos toda a rede de assistência numa única direção, nós dispersamos a nossa força, a energia, e nós não conseguimos realizar o que é o nosso objetivo final. Se nós estivermos no único território, um exemplo, o hospital, atenção primária, a regulação precisa regular os pacientes daquela região para os sistemas daquela região. Hoje não é isso que a gente vivencia. A regulação pega um paciente daqui e ele regula para uma região que está fora da nossa assistência, onde nós não conseguimos dar continuidade à trilha do cuidado do paciente. Ele volta, depois de ter feito um tratamento cirúrgico, ou vamos dizer, um tratamento mais complexo de câncer, para a sua rede. E a continuidade do cuidado, ela é segmentada. Enquanto que, se ela estiver dentro do mesmo sistema, ela pode estar seguindo um protocolo de assistência, onde nós teremos continuidade na trilha do cuidado. E isso, para mim, é uma das coisas que pode garantir, porque vai reduzir o custo dessa assistência. Porque nós temos um custo enorme desse deslocamento e dessa assistência segmentada, que não tem uma continuidade, que segue lógicas diferentes. Então, eu acho que o financiamento, propósito e esse alinhamento do ecossistema é importante, é um dos fatores que pode garantir a sustentabilidade de uma instituição. Sem dúvida, né, irmã? A fragmentação, de qualquer forma, é sempre um prejuízo importante, né? Não apenas pelo aumento do custo, mas pelas dificuldades assistenciais da assistência que é prestada ao próprio paciente, né?
Rogério, quer destacar algum ponto? Boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade, ao seu e à MV. Eu acho que eu estou primeiro aqui, queria ficar como público ouvindo a irmã, porque tem muito mais experiência para a gente aprender com ela aqui. Eu vou fazer uma brincadeira com a palavra e vou falar de outro tema. O garantir, quando o Alceu estava chamando a atenção, é que a nossa profissão de fé é garantir que a gente continue dando esta assistência para quem não tem condições. Isto é uma profissão de fé. Então, a palavra garantir aqui da sustentabilidade é de um conceito, porque a gente está por detrás com o SUS, fazendo isso como profissão de fé. A gente quer garantir essa assistência. Mas, para a gente dar assistência com a qualidade que cada um de nós merecemos, tem que ter todos esses cuidados que a irmã estava chamando a atenção, que é a gente trabalhar em rede e compor com tudo isso. E para a gente fazer isso, parceria público-privado é fundamental. Fica aí, irmã, tranquilo. Parceria público-privado é fundamental. Nós estamos falando aqui de ter mecanismos para gerar novos negócios, para a gente trazer o dinheiro que a tabela não é suficiente para garantir. Veja, eu não quero aqui fazer nenhuma discussão do ponto de vista se o valor é baixo ou não baixo, não é esse o ponto. O ponto é, nós temos que ter a profissão de fé de garantir e buscar alternativas para esse financiamento. E a criatividade, como a irmã faz na Santa Marcelina, é que faz esse diferencial. Quando você tem uma Santa Casa, você esteja tranquilo que tem um monte de gente se virando para te dar assistência. E aí, por isso é importante esta parceria público-privado. Eu preciso trazer além da tabela, eu preciso combinar com que aquilo que a irmã estava falando, que a rede de atenção básica no entorno da sua Santa Casa, do seu hospital filantrópico, some e não separe, não segregue. Somente somando, a gente vai garantir que a assistência é sustentável. Ok. Ainda dentro dos aspectos externos, quero consultar a irmã e o Rogério, em relação a essa questão da nossa conexão com o poder público. Que aspectos vocês acham que nós deveríamos pressionar, que as nossas lideranças deveriam pressionar o poder público, né, que contribuiriam de forma importante para que nós tivéssemos uma condição maior, né, de prestação de serviços, de ampliação e de qualidade na prestação de serviço à população? Eu diria ao seu que se o poder público repassasse o mesmo recurso que repassa as suas unidades de administração direta, já estaria de bom tamanho. Você tinha comentado que um ex-secretário tinha dito que passa 4 tabelas quando a administração é direta e que repassa para uma filantrópica 2 vezes a tabela, porque a instituição consegue dar conta com 2 vezes a tabela. Eu diria que, assim, se nós tivéssemos um pouquinho mais de reconhecimento, assim como o que nós fazemos é importante, se nós prestamos assistência a 50% dos SUS dependentes ou dos usuários de saúde em nossas instituições, se nós recebêssemos ao menos 3 vezes a tabela, nós teríamos um recurso, talvez um pouquinho mais confortável para pensar em investimento, inovações, ampliações, aumento de leitos. Eu acho que o mínimo de reconhecimento nos tornaria um pouco mais, com um pouco mais de energia para as necessidades e desafios que nós temos. Ou, que dirá, se nós tivéssemos 4 vezes a tabela, não é mesmo? Construiríamos outro hospital, aumentaríamos significativamente a nossa assistência, melhoraríamos em muitos investimentos necessários para a gestão hoje.
Então, eu vejo que é uma falta de reconhecimento do nosso trabalho que precisa sair de um discurso de reconhecimento. Existe um discurso que o nosso trabalho é muito bem reconhecido, porque é um trabalho de muita eficiência, de muita qualidade, mas o orçamento não é compatível com o discurso que nós ouvimos dos nossos gestores públicos. Rogério. À medida que a irmã ia falando, eu ia refletindo sobre isso. E de novo, eu vou no propositivo. Veja, o nosso problema não é a unidade do Estado receber 4 tabelas. O que a gente está falando, a gente também quer. Não porque a gente quer ganhar mais e sobrar dinheiro. É porque o que a gente faz com 2, com 4, dá para a gente brincar que faria muito, absurdamente mais. Às vezes a gente não consegue dar tudo o que a gente precisa. E por isso um recurso complementar ajuda. Eu não sei se todos aqui são ou de São Paulo. São Paulo, nós estamos nesta fase, com a tabela SUS paulista, tirando ou respirando um pouquinho melhor, porque teve um recurso extra. Isso permitiu a gente fazer coisas que não estávamos conseguindo fazer, mas não resolveu tudo. A gente precisa fazer muito mais. Eu estava falando com a irmã um pouco antes da gente começar aqui, estava dando um exemplo de um mutirão de cirurgias de varizes, vasculares e outras. A gente tem um recurso e faz um mutirão para fazer cirurgia, prepara, faz o exame com o paciente, mas o nosso paciente não tem dinheiro para comprar a meia de R$120. Então, quando a gente está discutindo as 4 tabelas, as 2 tabelas, porque se eu tivesse um recurso a mais, talvez eu daria a meia, porque não adianta eu fazer a cirurgia se eu não der a meia. Então, o garantir a sustentabilidade é garantir que esta assistência continua perseverando para a pessoa, né? Não é só um conceito, é muito mais que isso. De novo, insisto, é uma profissão de fé, a gente tem que ficar trabalhando e buscando cada vez mais garantir que esta qualidade, com a eficiência e a criatividade que a gente consegue fazer, principalmente nos hospitais filantrópicos e santas casas. Essa questão que a irmã trouxe, ela é extremamente importante, porque um ex-secretário de São Paulo disse que quando ele faz a gestão pelo próprio poder público, né, dentro da administração direta, ele era obrigado a complementar 8 tabelas do SUS. Tá? Quando ele fazia através de organizações sociais, 4 tabelas. Mas quando ele conveniava com o hospital filantrópico, ele só financiava 2 tabelas. Por quê? Porque os filantrópicos são muito mais competentes para fazer essa atividade. E mais competência... Alceu, fala de novo esse último pedaço, bem voz forte. Muito mais... competentes. Obrigado. Claro, não tem nenhuma dúvida. E essa competência, a gente pode olhá-la em 3 níveis. A competência de gestão, mas especialmente a competência do que nós entregamos para a população, em termos de qualidade e em termos de volume. Tá aí as filas, né? Eu ando com isso aqui no celular, uma senhora está me pedindo apoio. Ela precisa fazer ela tem 74 anos, ela tem dor, ela precisa fazer um procedimento ginecológico. O tempo médio que o sistema diz que ela vai levar para fazer essa cirurgia é 384 dias. Mas ela já está a 838. Como ela não consegue, eu estou pedindo ver se eu consigo apoiar. Não sei como é que eu vou resolver. Mas assim, não é justo isso, que o sistema crie esse tipo de situação. Então, a questão aqui, que é fundamental para nós, e rapidamente, é o seguinte: por que então que o poder público não elege as instituições filantrópicas como seu grande parceiro para fazer gestão de todos os hospitais públicos que quiserem fazer daqui para frente? E ao invés de pagar a tabela que paga hoje, que subfinancia, por que não paga 3, 4 tabelas? E é isso que eles colocaram, se tornaria uma realidade, né, efetiva, com uma qualidade muito maior e com volume muito maior de entrega para a população. Né? Vamos entrar aqui um pouquinho nos aspectos de gestão, irmã. O que o Santa Marcelina está fazendo aí em termos de modernidade de gestão? Porque é interessante, né? Nós filantrópicos, nós Santas Casas,
que recebemos esse estigma de que nós somos instituições de dificuldades, e somos, mas do ponto de vista de gestão, nós muitas vezes somos muito melhores do que aqueles que têm recursos, porque nós somos muito mais criativos para fazer uma gestão sem recursos, né? O que está sendo feito lá, irmã? Bom, temos feito muita coisa nesse sentido começando a melhoria da gestão, o aperfeiçoamento da gestão, criando padrões, métodos, sistematização, mas também temos trabalhado muito com o desenvolvimento de tecnologias, integração de prontuário único sem papel, integrado com atenção primária, secundária e terciária, com o prontuário com possibilidade da interoperabilidade, na redução de custo, repetição de exames, que hoje nós conseguimos fazer muitos exames na atenção primária e que não precisa ser repetido na atenção hospitalar. Então, a integração da rede de saúde é um processo que a gente tem sido um case em São Paulo e também... No Brasil, né? No Brasil. Acredito que no Brasil, porque também tem sido alvo de visitas do próprio Ministério da Saúde e muitos parceiros que vêm nos visitando e a gente vem aprendendo e vem consolidando esse sistema, fazendo capacitações internas para que isso possa ser cada vez mais explorado e utilizado também nesse processo com o desenvolvimento da inteligência artificial para o resumo clínico e para algumas outras atividades também, a auditoria do prontuário, né, que é uma questão também que a gente vem desenvolvendo com a tecnologia. Mas todo o processo de trabalho hoje interno do Santa Marcelina, ele está sistematizado dentro de uma única rede, onde está tudo conectado, né? E o principal, toda a avaliação de BI, enfim, eu acho que a sistematização, a inovação em tecnologia tem nos dado um grande avanço na gestão e tem nos tornado cada vez mais eficientes, porque através da tecnologia a gente consegue fazer a gestão da assistência, a gestão administrativa, a gestão de leitos, a epidemiologia dos nossos pacientes, enfim, eu acho que tem sido um avanço importante na nossa gestão, essa questão da integração dos sistemas de informação, tanto administrativos quanto também assistenciais. Esse depoimento da irmã é super importante para quem não conhece. A Rede Santa Marcelina tem 9 hospitais e em torno de 150 unidades básicas de saúde, né? Então, trabalhar com essa estrutura enorme, né? E imagina a capacidade de atendimento que tem em toda uma rede, né? Com esse conteúdo, e trabalhar com sistemas integrados é absolutamente fundamental, tá? Rogério. Acho que se eu tiver que completar, eu chamaria atenção aos seguintes pontos. Tudo que a irmã falou, eu quero só reforçar a primeira coisa. Hoje, hospitais filantrópicos e santas casas são referência em tecnologia. São referência em tecnologia. Não perde para nenhum hospital privado do Brasil. Não perdem para nenhum hospital privado do Brasil. Nós temos várias soluções instaladas em uso. Detalhe, a gente usa com todo o cuidado ferramentas como até o ROI para avaliar se aquela tecnologia vai trazer o resultado que eu espero para aquilo que eu vou entregar. Não fazemos por moda, porque o outro está fazendo. Até porque a gente não tem dinheiro para isso. Então, eu sempre falo, até para os meus alunos, nos cursos que eu dou, que, primeiro, não faça nada por moda. Não é porque o outro colocou tal solução que você vai colocar.
Veja quanto aquilo vai liberar de homens-hora no seu hospital, não para demitir, mas para pegar esse homens-horas e colocar em outra frente que está precisando. Veja quanto que aquela ferramenta vai permitir você melhorar o cuidado e assistência a esse paciente. Então, de novo, reforço, tecnologia, hoje nós somos referência, de ponta. A irmã é a melhor referência. E ensino, se vocês forem na Santa Marcelina, tem muito ainda de aprendizado lá. Então, eu sempre digo aos jovens, primeiro, Santa Casa no Brasil, Hospital Filantrópico no Brasil, é referência. Depois podem vir os outros. Que os outros me critiquem, mas é a verdade. Eu queria ainda complementar ao seu, À vontade. que eu esqueci de uma questão bem importante sobre a telemedicina, que também veio após a pandemia, e nós desenvolvemos alguns sistemas, algumas trilhas de assistência, e uma delas foi da Cardio, sobre o IAM, que hoje na nossa rede foi premiado. Nós já apresentamos esse trabalho muitas vezes, porque ele tem um impacto importante na redução da mortalidade. Então, é o infarto que vem para o hospital de alta complexidade, onde ele é submetido a uma angioplastia primária. E aí você salva a pessoa e em poucos dias a pessoa volta a ser uma pessoa produtiva, socialmente falando. E isso trouxe um impacto na região importante, porque tem o referenciamento de todos os pronto-atendimentos e UPAs da região e os hospitais de secundários que referenciam ao hospital de alta complexidade, onde esse processo fez muita diferença na nossa rede e fez muita diferença também na vida de muitas pessoas, porque reduz a mortalidade em 40%. Então, isso é muito importante. 40% que não eram salvos até então, que morriam, agora passam a ter oportunidade de retornar à sua vida. Então, através da tecnologia, da telemedicina, onde a gente proporciona mais assistência também às pessoas. Assim também a telemedicina com AVC, que é outra linha também de cuidado, uma trilha também importante. Na nossa região, é a região de São Paulo que tem maior prevalência no AVC, então também tem essa possibilidade da telemedicina com AVC. E nós temos também algumas outras especialidades, mas eu destacaria essas duas que trazem um impacto muito importante para a vida das pessoas e que também nós ficamos muito gratificados de ter implementado essa rede e essa linha de assistência. Só um complemento que a irmã falou que é fundamental, e é só para dar um exemplo de tecnologia para vocês, tanto na cardio, no IAM e AVC. Não sei se vocês sabem o valor de um trombolítico. Ao ser aplicado num paciente em AVC, você usa 2 ou 3 ampolas, dependendo da situação, mas o valor do trombolítico está aproximadamente R$3.000. Nós, hospitais filantrópicos, a gente faz o uso disso, a gente salva as pessoas nesse processo, e eu poderia citar alguns hospitais privados que sequer usam um trombolítico nesse movimento todo. E quando a gente faz isso, por que eu estou chamando a atenção? Porque a gente tem o reembolso dos R$2.900 de cada trombolítico utilizado. A gente não tem do resto do processo. Então, ok, já tirou maior peso que é o trombolítico. O resto, a atenção médica, os outros serviços, a tabela SUS não complementa isso, mas a gente tirou um grande grosso. Então, a tecnologia nos ajuda a olhar este ciclo que a irmã está falando, que a gente consegue salvar vidas, esses 40%. Desculpa, o seu. E os pacientes eleitos para receber trombolítico têm um processo de recuperação absolutamente maravilhoso. Em via de regra, eles ficam melhores do que estavam antes de terem o AVC, né?
fim de semana retrasado, eu estava dando uma aula em São Luís do Maranhão e uma pessoa me disse, me dá um exemplo de eficiência. Tá? E tem muitos exemplos do que nós somos ineficientes e poderíamos melhorar muito. Mas, certamente, o exemplo mais tranquilo tem a ver com faturamento. Tá? É só vocês olharem quantas contas vocês têm trancadas dentro da instituição de vocês, porque, por alguma razão de ineficiência, a gente não consegue apresentar a conta. O tempo médio de recebimento de uma conta hoje, de uma forma geral, no Brasil, conta hospitalar, é em torno de 90 dias. Tá? Isso para receber. Se a instituição leva mais 30 para apresentar, são 120. Tá? Como as nossas contas nós pagamos em torno de 40 dias, a gente consegue um fornecedor de órtese e prótese para pagar em 120 dias, mas a gente tem a folha de pagamento, que é o maior custo, e isso tem uma proporcionalidade. Então, como em geral nós temos que pagar em 40, se nós vamos receber em 120, né, nós vamos precisar de 80 dias de capital de giro para botar na frente. Isso é ineficiência. Né? Olhem o contas a receber. Quem tiver um contas a receber maior do que 1,5 faturamento é ineficiente. Então, nós precisamos ser, olhem as glosas. Nós precisamos ser muito mais, sabe, me dá uma dor no coração quando eu vejo um paciente que chega numa emergência, fica 5 horas numa neurocirurgia, nós salvamos a vida dele e depois a gente não consegue cobrar a conta. Tá? A gente destrói o valor das nossas instituições pela ineficiência. Então, a gente precisa trabalhar muito essa questão de eficiência. Para terminar, nós estamos aí em cima do tempo. Irmã e Rogério, eu queria que vocês comentassem o investimento que vocês, a importância, o reconhecimento e o investimento que vocês fazem na questão da qualificação profissional. Bom, hoje é impensável, né? Nós colocarmos pessoas para desenvolvermos processos tão nobres, né, que é cuidar da vida, sem qualificar essas pessoas. É imprescindível que as pessoas estejam qualificadas tecnicamente, mas eu diria que também é imprescindível que as pessoas estejam alinhadas ao propósito institucional, que nós chamamos de missão. É impossível você colocar alguém numa boa disposição se ela não abraça a missão, se ela não abraça o propósito de uma organização, de uma instituição. Eu acho que esse é o primeiro passo para desenvolver as pessoas. A partir dessa abertura, eu acho que tudo é possível. E hoje nós temos o desenvolvimento aí das capacitações, as trilhas, os desenvolvimentos através de trilhas de capacitação, dependendo aonde a pessoa está atuando, tem uma trilha de capacitação técnica, mas inicialmente eu diria que é uma trilha de absorção de aprendizados que a instituição já teve ao longo do tempo, que é exatamente o que eu estava falando. É o entender, o abraçar, o simpatizar com a missão, com aquilo que nós exercemos. As filantrópicas trazem em si uma missão que é totalmente diferente de apenas curar ou cuidar de pessoas. É muito além disso. É muito difícil uma instituição filantrópica que faça apenas essa atividade fim. Nós resolvemos muitas outras coisas no processo todo, como foi mencionado aqui. São várias coisas que faltam nos processos de assistência e que nós vamos complementando, entre aspas, por nossa própria conta, porque é importante para a pessoa. E nós precisamos que as nossas pessoas estejam capacitadas, porque as pessoas que estão dentro de uma instituição filantrópica, elas constituem o maior valor da organização. E é importante que elas estejam alinhadas a todo o processo do cuidado.
O conhecimento técnico é a obrigação que todos nós temos que ter aonde nós estamos, mas é além disso, o conhecimento técnico alinhado ao que nós precisamos dentro de uma organização que cuida, que é amor, é dar esperança, é ser criativo, a valorização institucional. Eu acho que tudo isso constitui, está dentro da capacitação que você está falando, que a gente precisa ter o tempo todo. Muito bem, irmã. Gostei muito da sua resposta. O São Cristóvão investe bastante em formação e treinamento. Ele tem um instituto de ensino e pesquisa que ele promove muitas horas ao ano para todos os seus colaboradores, e ele tem uma abertura que oferta para toda a comunidade no seu entorno para ser treinada. Então, a gente acredita nisso. A gente acredita tanto que isso é possível. Eu vou dar uma historinha, um spoiler para vocês. A gente está disputando uma faculdade de medicina. A gente passou na primeira fase e estamos indo para a segunda fase para montar uma faculdade de medicina. Olhem, na década de 80, você tinha 70 a 90 candidatos por vaga em curso de medicina no Brasil. Daqui 10 anos, a relação é de 5 para 1. Se é de 5 para 1, por que a gente está entrando em faculdade de medicina? Porque a gente entende que quanto mais profissionais, ainda que possa parecer comoditizado, a gente vai melhorar, garantir mais assistência. Veja, a gente tem que levar o profissional aonde não existe. A gente tem bastante profissional, tem corporativismo. Não, ainda tem muitos lugares que precisam de profissionais de medicina, de enfermagem, de fisioterapia, de psicologia e administração, porque eu preciso faturar, eu não posso trabalhar com um e-mail, eu preciso reduzir isso. Então, formação é uma coisa que a gente entende como fundamental e estamos investindo bastante. Mesmo que estamos investindo bastante, eu acho que é muito pouco o que a gente está fazendo. Eu vou contrariar um pouquinho a organização aqui. Se alguém quer fazer alguma pergunta para a irmã e para o Rogério, fique à vontade. Para a irmã. Se alguém quer, eu alcanço o microfone aqui, ó, tranquilo. Não tem ninguém? Quando a irmã citou a não repetição de exames da medicina básica, é porque você já tem esse trabalho, esse controle a partir dos PSFs, eu não sei se chama isso aqui, e aí quando chega no hospital, por exemplo, ele já não repete esse exame, é isso? Isso, atenção primária, secundária e terciária, hospitalar, né? Então, se nós tivermos um sistema integrado, todo o acompanhamento realizado na atenção primária, seja exames, seja as avaliações, o segmento da pessoa na atenção primária, ela só vai dar continuidade, não iniciar novamente. Hoje, quando uma pessoa entra na atenção hospitalar, nós iniciamos o atendimento do zero, enquanto que a gente já tem uma rede primária que já fez uma parte, e nós deveríamos dar continuidade a partir daquele momento, daquela necessidade, e depois devolvermos para a atenção primária, referenciando, fazendo a contrarreferência para a continuidade do cuidado. Então, isso é um desperdício, pode ser de recurso público, privado, enfim, nós poderíamos estar fazendo mais com o recurso que nós vamos replicando nos mesmos procedimentos que poderiam já serem superados, né? E submetemos os pacientes a fazerem vários irradiações sucessivas, né? Tantos exames. Exatamente. Mais alguém? Não tem mais ninguém, mas a gente vai encerrar. Eu queria
agradecer enormemente, em nome da MV, a presença da irmã, do Rogério. Mas eu quero agradecer não é só pela presença deles, né? Mas é pela qualidade da abordagem que eles fazem, né? De gestores que possuem muita sensibilidade de entenderem, né, o grande papel das suas instituições. Mas, acima de tudo, sabe, irmã e Rogério, eu quero agradecê-los. A gente tem visto, olhem as manchetes de jornais, para vocês verem uma coisa. Quase todas falam que alguém comprou alguém, o EBITDA foi tanto, e a gente tem cada vez menos, né, visto a importância do propósito das nossas instituições. E eu fiquei extremamente satisfeito e até emocionado. Eu gosto de falar de propósito, né? E quando vocês falaram isso é fundamental. As nossas instituições precisam ter empatia, né, com a nossa população. A instituição tem que ser as suas estratégias vinculadas ao seu propósito. Não dá para dizer o que a gente quer e quando a gente olha o processo não está vinculado à estratégia nem ao propósito. Então, falar de propósito, relevar o propósito é fundamental, né, que os nossos gestores tenham isso de uma forma muito viva, né, nas suas atitudes, no seu coração e, acima de tudo, no seu modelo de gestão. Então, parabéns a vocês, muito obrigado e muito obrigado a todos vocês. Obrigada. Obrigado.